sua mão, adore, exalta aquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Ministério de Louvor, Adsa Praise. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito alegre, muito feliz por estar aqui no segundo dia dessa campanha. Estou muito feliz. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Eu quero ser breve aqui nas minhas palavras. Epístola segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Enquanto você abre a sua Bíblia e procura, quero aqui fazer menção do nome do pastor Zezé, pastor José Gonçalves, que é o pastor local aqui da igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Pastor Galdino, pastor presidente, muito obrigado, pastor, pelo convite. É uma honra, irmãos. Apesar de, aqui como o pastor disse, a nossa casa é o Galpão Azusa, onde toda sexta-feira nós realizamos o culto aqui, mas ainda pregar, a perna treme, o coração acelera, né? A gente soa. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Galdino. Eu estava ali orando e fazendo as contas, já tem 7 anos que eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do Senhor, de servir o Senhor, a sua família, a igreja. Só evoluir. Glória a Deus, né? Há 7 anos que nós estamos aqui e Deus tem feito coisas maravilhosas nesse lugar. Na Adsa Brasil, aqui no Galpão, eu me emociono muito, porque Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem colocado pessoas do nosso lado para nos ajudar, né? Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum, mas as pessoas certas, na hora certa, que Deus coloca, a gente consegue chegar ao alvo, ao objetivo. Quero apresentar a minha esposa, Kelly Midiano, não é nem conhecida, né, de ninguém, está aqui também sempre me acompanhando. Hoje eu tenho o privilégio de ter a minha irmã Flávia, está aqui também, se reconciliou aqui no Galpão na sexta-feira, já deu até uns pulos ali, falou em língua estranha, glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quem achou diga amém. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode sentar dando glória a Deus aí, irmão? Irmão, é difícil pregar numa campanha depois do pastor Marcelo Cerqueira, né? O homem do sobrenatural. Aí já vem o Germânio fazendo uma oração dessa aí, irmão. Aí é só para concluir. Meu irmão, quando o pastor Galdino me chamou no seu gabinete e disse que eu estaria aqui pregando uma palavra, eu pedi que Deus me direcionasse uma mensagem para o mês de fevereiro. Inclusive o mês de fevereiro desse ano ele é diferente, né? Porque ele vai até o dia 29. E Deus colocou esse texto aqui no meu coração, na minha boca, no meu pensamento, nada diferente daquilo que eu tenho ministrado para os jovens todas as sextas-feiras. Eu gosto muito de Paulo, igual o meu amigo aí, irmão Marcos, né? Somos fã do apóstolo Paulo, pregador dos gentios. Paulo escreve a epístola de Romanos. Romanos é o mais importante tratado teológico de todos os tempos. Romanos é considerado a enciclopédia cristã. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo no ano mais ou menos de 57 a 58 depois de Cristo. Paulo estava na Grécia, em Corinto, na sua 3ª viagem missionária. Paulo, ele tem o objetivo de retornar para Jerusalém e depois de ir à Espanha. No caminho à Espanha, ele iria passar em Roma, só que o objetivo de Paulo de escrever aos romanos é enviar uma carta, de antecipar a sua ida, levar uma mensagem para os irmãos. Quem é a portadora daquela carta é a irmã Febe, ela é uma membro da igreja de Secreia em Corinto. Paulo escreve a carta aos romanos, ele iria passar pelaquela cidade, apesar de ele citar 26 nomes naquela carta, de pessoas em comum, de pessoas que ele conhecia, Paulo não havia fundado aquela igreja.
Provavelmente os irmãos que haviam fundado a igreja em Roma são os irmãos que estavam na festa de Pentecoste lá em Jerusalém. Deus desceu com o seu Espírito e batizou várias pessoas com o Espírito Santo. Alguns irmãos que estavam lá em Jerusalém retornaram para Roma e ali eles iniciaram a igreja. Paulo chega a dizer na sua epístola que a igreja de Roma era uma igreja conhecida de muitos irmãos. Muitas pessoas de vários lugares já tinham ouvido muito falar da igreja de Roma. A igreja, ela tinha dois tipos de pessoas, os judeus e os gentios. Os judeus que haviam saído de Jerusalém e ido para Roma. Roma era a cidade imperial, Roma comandava todas as cidades da época. A igreja tinha alguns judeus e tinha também alguns gentios. Então a igreja, ela passava por algumas dificuldades naquela época. Além da diferença dos judeus e os gentios eram da cidade de Roma. Roma era uma cidade muito promíscua, uma cidade onde tinha uma libertinagem muito grande, uma cidade onde adorava vários outros deuses. Então mesmo os irmãos indo para a igreja, aceitando a Jesus, eles ainda tinham algumas práticas antigas, que era a prática de adorar outros deuses, de continuar cometendo os pecados de antigamente, antes de eles conhecer Jesus. Os judeus serviam apenas a Jesus, porém eles ainda estavam presos na lei de Moisés, ainda estavam presos no Velho Testamento. Então Paulo, ele sabia da dificuldade daquela igreja. Além dos conflitos internos que a igreja tinha, existia também uma pressão muito grande contra os cristãos lá de Roma. Muitos aqui conhecem a história e muitos aqui já ouviram falar dos cristãos que eram perseguidos lá em Roma. A história diz que alguns irmãos, por causa da sua fé, por causa de ter aceitado a Jesus, eles eram presos e eles eram colocados em um coliseu, em arenas vivos, e leões eram soltos para matar. Então os cristãos, na verdade, eram colocados à sorte. Os cristãos que aceitavam a Jesus, eles tinham a sua vida dissipada. Aquele que confessava que Jesus Cristo era o Senhor, então o rei não aceitava, mandava prender e jogava os cristãos e eles eram mortos. Aquilo ali virou uma atração da cidade, uma atração mundial. Ali, a morte dos cristãos daquela época se tornou como um futebol hoje em dia, uma atração muito conhecida. Estádios lotados, coliseu lotados, aquilo servia apenas para alegrar o povo daquela época. Além dessa pressão que servia, que os cristãos eram presos e jogados no coliseu para ser comido pelos leões, mulheres eram presas, amarradas vivas e colocadas, pregadas na parede, amarradas na paredes, e eram colocadas fogo nelas, ainda vivas, simplesmente para aquele corpo deixar uma iluminação naquela cidade. Paulo então sabia que a igreja estava passando um momento difícil, um momento complicado. Paulo sabia que a perseguição estava muito grande. Então o seu sentido de pastor, o seu sentido de cuidado, ele escreve o livro de Romanos. O livro de Romanos tem um tema muito importante, que é a salvação por meio da fé. A igreja sofria perseguição de todos os lados. Seguia a igreja crescendo, a igreja se expandindo, mas corpos eram queimados vivos. Chegou um ponto de Nero colocar fogo na cidade e culpar os cristãos da época. A igreja era muito perseguida. Eu me lembro até de uma música que eu ouvia quando eu era criança, e eu tive o prazer de esses dias receber o cantor Eliseu Gomes aqui na igreja. Ele canta aquela música que a banda Gerd gravou, a Mara Lima. Sempre vou lembrar do amor, firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Como é que é o coro?
exatamente o que acontecia naquela época. Paulo então estava longe da igreja, mas ele sabia a dificuldade que estava acontecendo. Então ele escreve o livro de Romanos, e eu quero ler apenas alguns versículos do que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo escreve o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 7, versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Ele escreve livro 7, capítulo 31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa nenhuma, alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sofria perseguição, a igreja sofria divisão, conflito, mas Paulo dizia: olha, meus irmãos, nada poderá nos afastar do amor de Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Através da epístola de Paulo, escrita carta aos Romanos, que mudou a história de muitas pessoas. Aurélio Agostinho, ele era um homem pagão, era um homem que não servia a Deus, era alguém que cometia muitos pecados de prostituição, teve um filho fora do casamento, alguém que se entregou a uma vida devassa. A sua mãe Mônica orava para que Deus convertesse o seu filho ao cristianismo. Um belo dia ele estava no jardim do seu amigo Olímpio, e uma criança do outro lado do muro gritava, e entregou para Agostinho um manuscrito do livro de Romanos. Ele começou a ler o capítulo 13, aquela palavra foi tão forte, aquela palavra foi tão poderosa, que naquele dia ele tomou a melhor decisão da sua vida, que era aceitar a Jesus e se converter ao cristianismo. Depois de muitos anos ele se tornou um grande mártir da igreja católica, que era o Santo Agostinho. Martinho Lutero era um jovem que morava no interior da Alemanha, alguém que se encontrou com Deus na sua caminhada, alguém que servia a Deus, que era já um padre, mas ele não entendia ainda sobre a Bíblia Sagrada. Então ele acreditava que Deus era um Deus julgador, que Deus era um Deus que colocava pressão na vida das pessoas. Ele ainda acreditava que a fé, que a salvação era por obras. Então ele se trancava no quarto, ele se mutilava, ele se cortava, ele ficava dias sem comer, porque ele achando que se ele cometesse tal ato, então Deus o perdoaria dos seus pecados. A igreja então envia Martinho Lutero para Roma para estudar um pouco da Bíblia Sagrada. Então ele começa a estudar, e um belo dia ele abre no livro de Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, ele encontra o versículo dizendo: e o justo viverá pela fé. Então ele retorna para a Alemanha, e no dia 31 de outubro do ano de 1517, lá no castelo da igreja em Wittenberg, então ele fixa 95 teses contra a igreja católica, dizendo: o justo viverá pela fé. A salvação não é por obras, a salvação não é por comprar indulgência, a salvação é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Romanos foi tão importante na história que a Inglaterra vivia uma frieza espiritual muito grande. A Inglaterra vivia um declínio espiritual muito grande. Lá numa cidade em Oxford, alguns jovens se reuniram para orar, e ali eles montaram algo chamado Clube Santo.
onde jovens se reuniam todas as semanas para orar e ler a palavra de Deus. E um belo dia apareceu um jovem por nome John Wesley naquela reunião. Alguém naquela noite prega sobre o livro de Romanos, exatamente aquilo que Deus havia revelado e falado para Martinho Lutero. Então John Wesley ouve a pregação e naquele dia ele tem certeza da sua chamada. Naquele dia ele decide ser um pregador da palavra de Deus, e nunca houve um pregador tão avivalista, tão cheio de Deus na Inglaterra como John Wesley, que mudou a história da cidade, que mudou a história de toda a Europa. Alguém que ouviu a palavra de Deus, que tomou posse na vida dela. Eu dei apenas 3 exemplos para dizer: se você tiver essa mesma fé, se o teu coração estiver tão aberto como Agostinho, se você estiver tão necessitado como Martinho Lutero, se você estiver tão disposto como John Wesley, Deus irá te levantar e mudará a sua história, a sua família, a sua casa, o teu futuro. Quem recebe, levante a mão e dá glória a Deus. A carta de Romanos é dividida em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala sobre a doutrina da fé. Paulo fala sobre coisas espirituais. Do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo fala sobre a prática da fé cristã. Paulo então fala sobre a prática, Paulo fala sobre a moral. Do capítulo 1 ao capítulo 11, tudo que ele fala é sobre lado espiritual, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Ele é amor, porque Ele nos perdoa, porque tem a graça. Do capítulo 12 em diante, ele começa a falar sobre a moral da igreja. Ele começa a falar sobre os dons espirituais, genuíno amor, boa cidadania, ensino, como lidar com as situações diversas, como divisão da igreja e alguns irmãos difíceis. Mas é no capítulo 12 que me chama a atenção, quando ele escreve no capítulo 12 dizendo: meus irmãos, eu rogo-vos que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Eu falei: Deus, para estar numa sexta-feira do dia 3 de janeiro, enquanto muitos estão viajando, enquanto muitos estão na praia, enquanto muitos estão passeando, e nada contra, porque amanhã eu também viajo. Alguns irmãos estarão na igreja no dia 2, no dia 3, clamando, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo e dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no ano da honra, eu creio na dupla honra da minha vida. O que é a oferta de sacrifício vivo? Paulo então faz um paralelo com o Antigo Testamento. Quando o culto os irmãos apresentava sacrifícios de animais. Quando você vai no livro de Gênesis, você vê que Caim e Abel apresentaram sacrifício ao Senhor. Noé, depois do dilúvio, ele apresentou um sacrifício a Deus. Jesus foi o maior sacrifício, foi o sacrifício supremo. Quando João vê Jesus de longe, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até antes de Jesus, os cultos eram feitos sacrifícios de animais, através da oferta, sacrifícios de animais para perdão de pecados. Depois que Jesus veio, morreu, sacrificou, morreu, ele foi o sacrifício de Deus para nos dar a vida eterna. O que Paulo está dizendo, meus irmãos: eu rogo que você apresente o vosso corpo em sacrifício, agora não através de animal, agora não através de animais, mas através do seu corpo, através da sua vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: meu irmão, eu rogo que você traga a sua vida para o altar, eu rogo que você traga os seus problemas para o altar, eu rogo que você traga o seu choro para o altar, eu rogo que você traga as suas penitências, as suas fraquezas, as suas angústias para o altar. O melhor lugar para apresentar a sua necessidade é o altar. Deixa eu ver quem veio para o altar nessa noite. Apresentai o vosso corpo em sacrifício. Não, Deus não quer mais sacrifício de animais. Deus não quer mais sacrifício animal. O Cordeiro foi morto e ressuscitou. Jesus quer a sua vida, Ele quer o seu plano, Ele quer o seu projeto, Ele quer a sua vida, a sua família. Então vem para o altar nessa noite, traga para o altar nessa noite, que Deus tem milagre para você.
Coloca a sua vida no altar. Coloca o teu problema no altar. Sacrifício vivo. É um sacrifício você estar aqui. Porque tem pessoas que poderiam estar, mas não vieram. Mas você disse: eu vou apresentar o meu sacrifício vivo. O vivo, ele ouve, ele enxerga, ele age. Quem está morto não tem reação nenhuma. Quem está morto, o coração não bate, os olhos não abrem, não enxerga, não respira. Mas quem está vivo se movimenta. Quem está vivo glorifica. Quem está vivo aplaude. Quem está vivo abre a boca. Quem está vivo ora. Quem está vivo faz. Quem está vivo dá um sinal para Deus aqui hoje. O culto de vocês tem que ser um culto de sacrifício vivo. Vivo. Sacrificar vivo. Segundo ponto, santo. Um sacrifício vivo e santo. A palavra no hebraico traduzida como santo vem do termo de separado do uso comum. Separado para o uso especial de Deus. Não é santo que não tem pecado, mas é santificado. Esse galpão aqui, quando a igreja comprou, acredito que eles oraram. Quando nós reformamos, inauguramos aqui o Azusa, nós oramos e nós consagramos esse lugar. Nós oramos e consagramos, e isso foi algo separado para o uso de Deus. Quando acabar o culto, todo mundo for para a sua casa, isso aqui é apenas um galpão, um espaço preto e pintado. Mas quando você está aqui, ele está sendo usado por Deus. Deus está dizendo: eu quero que você seja usado. Eu quero que você seja usado. Eu quero que você seja separado para o uso especial de Deus. Paulo está dizendo: não adianta apenas apresentar o seu corpo em sacrifício. Não é só apresentar o corpo, é santo, é separado para o uso de Deus. Deus está dizendo: eu quero dar dupla honra para você em 2020. Se você estiver disposto a sacrificar o seu corpo santo ao Senhor, separado para o uso de Deus. A tua família é separada para o uso de Deus. A tua empresa é separada para o uso de Deus. Os teus sonhos estão separados para o uso de Deus. A sua saúde está separada para o uso de Deus. As suas finanças, o seu dinheiro, a prosperidade está separada para o uso de Deus. O diabo não vai roubar, o diabo não vai tomar. Eu rogo pela compaixão, pela misericórdia, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Algo agradável, que agrade ao Senhor. O que? O culto racional. O culto racional é o culto inteligente, mas não é inteligente no aspecto teológico, filósofo, coach, mas é algo que você faça com a sua mentalidade. Você sabe por que você está aqui. Você não veio à força, você não veio obrigado, você não veio porque você queria rever os amigos ou ouvir a minha voz que você pode ouvir todo dia no rádio. Você veio porque você sabe a tua necessidade. Você sabe o que você escreveu no papel. Você sabe o que você precisa para o ano de 2020. Paulo estava dizendo para a igreja: eu quero que você apresente o seu corpo em sacrifício. Você está aqui santo, você está aqui agradável, Deus está se agradando. Mas é o culto racional, é o culto inteligente. E eu descobri que existe 3 tipos de culto: o culto religioso, o culto emocional e o culto espiritual. Porque o que Paulo está dizendo, o culto inteligente é o culto espiritual, em uma ou outras traduções. O culto religioso é aquele que está acostumado a ir para a igreja,
aquele que só vai porque não tem nada para fazer. Ele não vem para adorar, ele vem para curiar. Ele vem para saber como é que o pregador está indo. Ele veio para quem veio, para saber quem veio, quem não veio. Ele veio para ver se o William cantou bem, se os músicos estavam presentes. É aquele religioso. Ele sai do culto, ele diz: o culto não foi bom, o culto para mim foi xoxô, mas o culto não foi para você, o culto foi para Deus. Quem tem que adorar, quem tem que receber, melhor dizendo, é Deus. Aqueles que saem dizendo: o pastor hoje parece que ele estava meio cansado, a palavra hoje não foi daquelas, mas a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Esse aí é o que presta o culto religioso. E existe o culto emocional, e agora a moda. Esse culto emocional é aquele culto onde existe aquelas adorações que não acabam nunca. É 2 horas de música, é aquele choro, o povo se joga no chão, o povo se rasga, o povo e tá lá, é aquela emoção que você olha e você diz: meu Deus do céu. Mas aí quando você vai para as redes sociais, não tem a mesma adoração. Quando sai com os amigos, a adoração não é a mesma. Quando se reúne em rodas, a adoração não é a mesma. Mas está no altar, canta, prega, pula, profetiza, mas vai embora, sai, fala mal do irmão, vai embora, critica A, critica B. Está só na emoção, é o culto emocional. Ele se rasga, ela se rasga, ele chora, ele até profetiza, mas sai da igreja, tem uma vida totalmente diferente do que aquela vida que estava no altar. É o culto emocional. Mas existe um culto que Paulo estava dizendo, que era o culto espiritual, aonde ninguém está preocupado com a roupa do irmão, com o terno do irmão, com o sapato do irmão, se canta bem, se canta mal, se é bom pregador, se não é bom pregador, se errou o português ou não errou. Mas ele saiu do culto dizendo: Senhor, eu senti a tua glória, eu saí renovado. É o culto espiritual. Quem veio para o culto espiritual aqui nessa noite? É o culto inteligente. Tem gente que veio para o culto espiritual aqui, ó. Deus sabe como é que você chegou aqui. Deus sabe como foi seu ano 2019. Deus sabe como estão as suas forças aqui. Talvez você nem queria estar, mas você veio porque você sabe que você precisa. É assim que Deus quer te ver. É nesse lugar que Deus quer te usar. É aqui que Deus vai te levantar. E aí ele escreve o capítulo 2, versículo 2, melhor dizendo. Do capítulo 1 dá uma mensagem, o capítulo 2 dá uma outra mensagem. E aí eu não sou pregador, então eu vou misturar as duas mensagens, no final você vai entender. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformar, quando Paulo está dizendo para a igreja: você está vendo o mundo que vocês estão vivendo? Roma é um lugar de promiscuidade, é um lugar de idolatria. Os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo oprimidos, os cristãos estavam sendo mortos, simplesmente por adorar o Deus que você está adorando aqui livremente nessa noite. Eles não podiam fazer o que você está fazendo aqui. Então valorize esse momento aqui na presença de Deus. Ele diz: está vendo esse mundo? Pois é, Deus não quer que você se você se conforme com ele. Na verdade, Deus não quer que você se forme, que você se amolde a este mundo. Que mundo é este? Não é o mundo que Deus disse: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não. Quando Deus disse, quando a palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira, não era o mundo das coisas, dos prazeres, do pecado, mas era as pessoas que estavam aqui nesse mundo. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho único para toda
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não ameis os prazeres do mundo, não troque o mundo pela presença de Deus, porque o mundo já tem um sistema. Quando a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, o mundo já tem um sistema, o mundo já está corrompido, o mundo já está perverso, mas Paulo está dizendo, eu não quero que você tome a forma desse mundo, eu não quero que você aceite as coisas desse mundo, eu não quero que você se molde, que você se encaixe nos prazeres do mundo. Não se conforme com o mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Paulo está dizendo para a igreja, não se amolde o mundo, mas transforme-se, mude, evolua, cresça, vai na graça, que Deus vai transformar aquilo que está querendo formar a sua vida, formar a tua família, formar a sua casa, formar o teu trabalho. Deus tem uma renovação para você aqui hoje. Não se conforme, mas transforme. É uma transformação diária. Transforme. Então eu entendi o seguinte, que nós devemos ser inconformado. Alguém que é inconformado é alguém que não aceita algo, não é revoltado, que tem gente que confunde inconformado com revoltado. Paulo não está dizendo se revolte contra a igreja, se revolte contra o líder, se revolte contra o pastor, se revolte contra a tua esposa, se revolte contra os seus filhos, se revolte contra os seus pais. Não! Ele está dizendo, não se conforme. Então seja inconformado com o mundo, com o sistema do mundo, com aquilo que quer roubar a tua família. Não se conforme. Não se conforme com um casamento quebrado, fracassado, ruinado. Não se conforme com a doença, porque Deus é o Deus que opera o sobrenatural. Paulo está dizendo, não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforme com o desemprego, não se conforme com a falência, não se conforme com a enfermidade, não se conforme com o fracasso. Não! Mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Transforme-se, evolua-se, cresça. É uma responsabilidade nossa. Paulo está dizendo, não se conforme, mas transforma. Você só pode transformar aquilo que te incomoda. Porque no começo começa a incomodar. O pecado no começo te incomoda, mas depois de tanta prática, você se conforma com ele. Você começa a mentir, uma mentira aqui, uma mentira ali, uma mentira aqui, uma mentira ali. Daqui a pouco você mente e acha que a sua mentira é verdade. Você se conformou. O desemprego é a mesma coisa. Você fica desempregado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você começa a procurar emprego, Chega um tempo que de tanto você procurou, você se conformou com aquela situação. Então você nem sai mais de casa. Você se conformou. Paulo está dizendo, Deus não quer que você se conforme, Deus quer que você transforme. Hoje eu quero profetizar na sua vida, aquilo que estava te fazendo se conformar, Deus hoje vai transformar na sua vida. O diabo não tem poder na tua casa, o diabo não tem poder na tua família, o diabo não tem poder nos seus sonhos, o diabo não tem poder na sua história. Eu quero hoje declarar sobre a sua vida, aquilo que te trazia dor, aquilo que te trazia angústia, aquilo que te trazia fervor, tristeza, aquilo que te trazia cansaço, aquilo que trazia fadiga, aquilo que te fazia chorar, aquilo que te fazia sofrer, aquilo que te fazia ficar no quarto, aquilo que te fazia desanimar. Deus está dizendo, hoje eu transformo, hoje eu mudo, hoje eu renovo, porque eu faço nova todas as coisas. Receba a coisa nova de Deus agora aí na tua vida, vai, receba a coisa nova de Deus aí na tua vida. Eu profetizo que hoje Deus vai transformar. Renovação da vossa mente, mentalidade, estado de espírito, maneira de pensar, caracteriza os processos e atividades da mente.
Modelo mental é baseado nas experiências de vida desde criança. Tudo que se sabe, tudo que se adquire, as suas decisões te levaram a você ser quem você é hoje. Está tudo aqui na mente. Está tudo aqui na caixa. Tudo que você sofreu na infância, tudo aquilo, todas as rejeições, todos os fracassos, todas as derrotas, todos os não ditos, tudo aquilo que trouxe uma mágoa, uma tristeza no seu coração, está aqui, ó. Você superou porque você tirou daqui. Você venceu porque você tirou daqui. Você está de pé hoje porque você tirou daqui. Eu vim hoje no carro conversando com a Kelly, lembrando de coisas, de traumas que eu passei na minha infância. Não dói mais aqui, mas eu não apago daqui. Tudo que você é hoje é reflexo das suas decisões, escolhas, de coisas que você viveu desde a sua infância. Seja boa, seja ruim, está aqui, ó. E Paulo está dizendo: não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento, da vossa mentalidade. Deus está dizendo assim: quando você tem uma renovação daqui, você consegue transformar aquilo que está te incomodando. Só é possível transformar aquilo que te incomoda quando existe uma renovação daqui, ó. Deus hoje quer renovar a sua mente, o seu pensamento. E aí, para encerrar, Paulo diz o seguinte: para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estava lendo, eu fiz uma leitura ao contrário. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu não posso me conformar com esse mundo, mas transformar através da renovação da minha mente. Eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só consigo experimentar aquilo que Deus tem para minha vida em 2020. Eu só consigo prosperar, essa é a vontade de Deus. Eu só consigo ser, fazer, me tornar, transformar. Eu só consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu não me conformo com aquilo que me incomoda e quando eu estou sendo renovado pela presença e a graça de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Para que existe o culto de 12 dias aqui? Para profetizar na sua vida uma renovação em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Pastor, como é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como? Através da renovação. Oh, meu irmão. E Deus tem renovação para você aqui hoje. Deus tem renovação para o teu mês de fevereiro aqui, em nome de Jesus, de 2020. Deus hoje quer transformar algo, coisas na sua vida que estão te incomodando, coisas que não te incomodavam mais. Deus hoje vai te incomodar para que você possa transformar, evoluir em nome de Jesus. Eu quero experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Então eu quero orar e declarar essa renovação na sua vida em nome de Jesus. Pedro e João estavam indo ao templo na hora 9, era tarde da benção lá no templo. Ele chega na porta da cidade, ele vê um coxo, um paralítico, que estava na porta do templo pedindo esmola. Ele se aproxima daquele homem, o homem fica na expectativa de ganhar um trocado, de ganhar o dinheiro, porque era isso o que todas as pessoas davam enquanto entrava no templo. Mas ele encontra 2 homens cheios da presença de Deus e renovados pelo poder do Espírito Santo. Ele estende a mão para dar uma esmola, para receber uma esmola. Pedro e João dizem: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele estava dizendo: eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Então levanta e anda. Feche os seus olhos agora. Nós vamos levantar um clamor. Eu entrego o microfone para o pastor Galdino. Eu não sei, querido, o que te incomoda, eu não sei o que te aflige,
Eu não sei o que você quer que Deus transforme no mês de fevereiro de 2020, mas eu quero declarar que você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu declaro agora em nome de Jesus na sua vida, eu declaro a unção dobrada, a porção dobrada, a dupla honra sobre a sua casa. Eu declaro que você vai vencer o que era invencível, que você será um vitorioso, não vitorioso, mais do que vitorioso em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, eu preguei a tua palavra aqui nessa noite. Senhor, eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar, mas o agir é teu, o atuar é teu. Se o Senhor está aqui nesta noite, se este lugar aqui é teu, então toca agora, Senhor, toca nessa vida agora, toque nessa pessoa agora, renova a força dele, renova a força dela agora. Eu declaro em nome de Jesus, sai enfermidade, eu declaro em nome de Jesus, sai pecado, eu declaro em nome de Jesus, sai angústia, sai depressão, sai fraqueza. Receba a renovação de Deus, receba a renovação de Deus, receba a renovação da mentalidade, receba força, receba ânimo. Adore, 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 adore. Deus está renovando o teu casamento, Deus está renovando a tua fé, Deus está renovando a tua esperança. Receba em nome de Jesus a renovação. Receba a renovação aí agora. Receba a força agora aí, ó. Receba a presença de Deus agora aí na tua vida agora. Receba em nome de Jesus essa unção para despedaçar esse jugo. Receba agora essa unção da dupla honra. Receba agora as portas abertas. Receba a presença dele. Receba essa unção. Receba a renovação. O Espírito Santo te dá essa unção. A presença de Deus te dá essa unção. Ele te dá, ele muda cativeiro, ele muda a história. Ele começa a escrever coisas novas nessa noite. Ele começa a mudar histórias em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Hoje Deus renova você para mudar. Em nome de Jesus, quem recebe, aplauda o Senhor.